Falando diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas pelo Mundo, /Quinta Sim. Então, toda quinta-feira, tornamos o estúdio Duas Rodas pelo Mundo o estúdio oficial do Quinta Sim. O podcast, e nós viemos falar sobre o quê? Sobre correia, corrente, cardan e, claro, também negócios. Espero que você está gostando aí, porque chegamos no nosso 10º episódio hoje. 10º episódio, então, se você está acompanhando, espero que esteja gostando. Se não, volte lá nos outros e também veja aí os outros episódios que tem aí no playlist Quinta Sim. E como sempre, temos convidados aí sensacionais. E hoje não poderia ser diferente. Eu e o intruso Marcão aqui, claro, convidamos Wilson Matheus para trocar uma ideia aí com a gente. Um brotherzaço aí, roda direto com a gente, mas muito além disso também é um AIS aí, trabalha muito tempo aí na área de publicação, tudo isso, então, muito bom ter você aqui com nós, Dom. Para quem não sabe, também a gente chama de Wilson Matheus, mas o pessoal também chama de Dom, né? Você vai ter que explicar daqui a pouco por quê também. Legal. Pô, prazer Bem-vindo é meu. aí. Pô, legal tá aí. Prazer. Honrado aí com o convite. Valeu, Dom. Seja bem-vindo aí. Espera um bom papo aí. Que é de uma área que eu sou. Obrigado. Tá ficando meio chato isso aqui, viu? Só tem publicitário querendo de moto, velho. Tá foda. Mas porque o pessoal publicitário é gente boa, né? Estamos na sequência. Faz 4 episódios já que só estamos falando do mercado. Eu falei, porra, é bom isso. Bom, pra mim é bom. Eu gosto bastante. Legal. Publicitário é o povo estressado precisando andar de moto pra relaxar, né? Cara, eu tô quase achando que todos os caras estão desistindo do mercado só pra andar de moto. Só pra andar de moto, porque, pô, precisa desestressar, não tem jeito, não. É o válvula de escape, né? Total. Cara, mas me conta rapidinho, que eu também tenho essa curiosidade, mas antes de a gente começar a falar de outras coisas, por que o Dom? Dom, eu comecei a usar o Dom ainda na época do Orkut, porque eu queria ficar mais ou menos escondido ali no Orkut e tal, para, né, ficar ali mais ou menos anônimo, e calhou com a época que eu estava tirando minha cidadania espanhola, né? Então eu comecei a usar mais ou menos, virou quase um nome artístico, assim, então eu coloquei o Dom, porque tem aquela coisa na Espanha, né, do Dom ser um nome quase com uma referência, né, assim, de reverência, né, o senhor Dom e tal, então eu coloquei Dom Matheus, comecei a usar o Dom Matheus ali no bom e velho Orkut. Na época também eu comecei a fazer um trabalho de fotografia, que era um hobby também, comecei a fotografar, e aí no trabalho de fotografia também eu assinava como Dom Matheus, e aí ficou, aí a galera começou a chamar de Dom, e aí virou meio uma marca registrada, assim. Depois eu comecei a fazer umas fotos de drone, virou o Dom Drone e tudo mais. Acabou batizando minha moto agora, que é a Devil Dom, e por aí vai. Agora é tudo Dom. Tô até com a camisetinha aqui, hein, olha só. Ó. Fiquei honrado. Representando. Muito bom. Cara, o negócio então é interessante isso, não sabia não. Nem sabia que você tinha cidadania espanhola também. Pois é, para honrar as origens. Aí meu avô era espanhol. Legal. Você chegou a morar na Espanha ou não? Não, quem chegou a morar por conta da, né, que a gente tirou a cidadania foi minha irmã. Meu irmão era um ano e pouco para lá. Minha mãe acabou indo ajudar ela lá um tempo. Também morou por uns 6 meses por lá. Eu mesmo só fui a passeio. Legal. Mas sei que a gente tem uma família grande por lá, assim, porque meu bisavô teve meu bisavô teve 4 a 6 irmãos, eu acho, alguma coisa por aí. Então a família é bem grande lá na região sul da Espanha, tem bastante Mateus por lá, perdido por Legal. lá. E aí, rodou de moto lá, não? Não tive essa chance ainda, mas pretendo fazer. Deve ser bonito, né? Eu também, Europa, eu nunca fui de moto, não. Deve ser sensacional mesmo, cara. É lindo. Eu rodei de carro só ali, até Toledo, e também de trem por Barcelona, mas de moto ainda não tive a oportunidade, não, mas tá nos planos. Até porque também eu tinha um tio padre, depois eu descobri que eu tinha um tio padre que também era motociclista, tem umas fotos dele lá de moto, com camisa de padre, é bem interessante a foto. Que show. É. E uma curiosidade que eu sempre tenho quando a gente fala com as pessoas aqui, principalmente
você que já está num nível da sua carreira, que você tem o seu próprio negócio, tudo, e você tem uma extensão gigantesca, assim, de experiências e tudo isso, você tinha uma noção quando você era mais novo, assim, antes de fazer faculdade, qualquer coisa assim, que era algo que você realmente, putz, eu quero fazer isso, ou foi algo que, tipo, foi, putz, eu vou fazer essa faculdade, daí eu vou ver, daí eu entro aqui, foi um negócio que você, putz, é isso que eu quero, ou não, foi desenvolvendo com o tempo? Cara, na propaganda, assim, até sou famoso porque eu comecei muito cedo, assim, né? Uhum. O pessoal às vezes fala, o menino prodígio da publicidade, da propaganda e tal, porque eu comecei em propaganda com 16 anos. Caramba. Uhum. E já tinha definido que eu queria fazer isso assim seriamente desde a sexta série. E eu comecei por conta de que sempre gostei muito de desenhar, né? Um desbravador aí. Um desbravador e desafiava a questão do trabalho infantil, que na época não era tão séria, né? Você podia ir lá, o Ministério do Trabalho não baixava nos lugares e tudo. Essa época sua de começo era finalzinho de Pestap, mudança para PC, Dom? Exatamente, total. Era o começo, a chegada do Macintosh nas agências, assim, e nessa agência que eu estava ainda não. Eu cheguei ainda pré-Macintosh, depois teve todo o buchicho quando chegou o primeiro Macintosh, ele era quase uma divindade na agência, né? Então eu comecei por conta da coisa do desenho, todo mundo na época associava muito desenho à publicidade, todo mundo vai ser publicitário, vai ser publicitário. Botei isso na minha cabeça, entrei por conta do desenho, quando fui mostrando. Eu entrei, quando saí do ginásio, fazer colegial técnico de publicidade. No segundo ano do colegial técnico, eu consegui um estágio, mas apesar da história toda do desenho, quando eu estava ainda no meio do estágio, eu decidi que eu ia ser redator. Tinha um redator lá na agência que foi uma grande influência para mim. Eu achava o cara um cara engraçado, divertido e tudo, e falei, cara, eu quero ser como esse cara aqui, fazer o que ele faz, e decidi que eu ia ser redator. Então, apesar do desenho ter me ajudado a expressar minhas ideias e tudo, eu passei para redação. Então, eu fui um case assim, de alguém que começou muito cedo na publicidade. O ano passado eu completei 30 anos que eu estou no mercado, né? Mas já tinha definido desde muito cedo que era isso que eu ia fazer. Pô, que legal. Porque não é difícil, não é que é difícil, mas não é tão como você ter alguém que já, tipo, que você falou, na sexta série já tava com o negócio definido, assim, né? Isso eu acho bem legal. E, cara, como que é ser um dos mais novos, assim, principalmente no negócio? Você teve que enfrentar, tipo, porque tem barreiras e o cara fala, pô, esse cara é muito novo, tipo, como que o cara pode já estar aqui, sabe, essas coisas assim? Tem alguma coisa que te vem à memória, assim? Tem vários, né? Eu tive que assim, tem desde oportunidades que você perde, porque as pessoas falam, tudo bem, ainda é muito novo, e você vê que, né, promovem outras pessoas na sua frente ou privilegiam outras pessoas pelo fato de ser novo, até piadas de clientes, né? Teve algumas, assim, teve cliente que e depois ficou meu amigo e falou, cara, vou te confessar que quando eu te vi na reunião, eu pensei que era algum tipo de plano de incentivo que colocava um office boy na sala para ver como que a agência funcionava. Teve pessoa da produtora que perguntou pro outro criativo que estava comigo se eu era filho dele. Teve cliente que perguntou pro meu chefe se me pagavam com bala juquinha. Teve todo tipo de coisa, né? Naquela época também outros nada tempos, disso rolava. né? Outros tempos. Hoje em dia isso dá processo, dá todo tipo de coisa. Mas assim, tinha época que era rolava assim um tipo de estranhamento, um tipo de preconceito, um tipo de assim de choque, porque além de eu ser muito novo, ainda tinha cara de mais novo, ainda tinha uma baita cara de moleque, então era chocante. E depois também teve o fato que eu tive estagiários que eram mais velhos do que eu, pessoas, né, que eu fui chefe que eram bem mais novas do que eu, mas, assim, isso até que foi mais fácil de lidar, mas essa coisa das pessoas, do cliente, estranhar quem que esse moleque tá, né, tá cuidando do trabalho, assim, demorou um tempo até entrar no prumo. Principalmente com esse pré-julgamento, assim, né, de tipo, nem esperou entregar meu trabalho para saber o que realmente é capaz, né, isso é fogo e mexe com a gente, né, principalmente quando a gente está falando de alguma coisa bem criativa, alguma coisa assim,
é negócio que mexe com a gente, né? Não E tem... é uma época que eu acho que, eu não sei se, só complementando a pergunta do Gui aí, Dom, era uma época que eram poucos os clientes, né? Não tinha muita gente que investia em publicidade pesada ou nenhum nível. Eu lembro que eu convivi nessa mesma época que você começou, acho que nós temos pequena diferença, mas eu já convivia um pouco com a parte de jornalismo, parte que eu era sócio de um clube que os caras faziam pestap da Folha de São Paulo de domingo, sabe? Tipo, de Sei, colocar, sei. escrever e tal. E o cara que me incentivou era um puta cartunista fudido, assim, legal pra cacete. O cara fazia altos cartoons do jornalzinho do clube e em paralelo ele fazia o pestap lá e colocava no fotolito para poder passar pro jornal para imprimir, né? E era uma época que eu lembro, cara, tipo, as pessoas nem falavam de publicidade, né? Como é hoje. Hoje, tipo, o cara não fala de marketing, ele tá morto. Naquela época era o contrário, Exato. né? Nessa época, a publicidade, ela realmente ela tinha... os departamentos de marketing eram muito menores. Muitas vezes você tinha mais fácil acesso ao dono da empresa, né? Ou o cara de marketing era um cara só. Hoje os departamentos de marketing são enormes, tem, sei lá, 100, 200 pessoas, não é raro ter tudo isso hoje no departamento de marketing. O investimento no marketing realmente, hoje, né, ele é mais... São números maiores e também, ao mesmo tempo, são mais diluídos e tudo mais. Então, realmente, hoje é uma coisa mais profissional, digamos assim, né? Antigamente era mais intuitivo, né? Hoje é mais estudado, análises, dados e tudo mais. Então, mas ao mesmo tempo era mais divertido, que você tinha mais acesso às pessoas, eles tinham essa liberdade de falar, porra, eu pensei que te pagavam com balajuquinha. Era um clima mais informal, né? Hoje é tudo muito mais burocrático, Isso que eu ia até perguntar, você vê, tipo, toda essa evolução desde... Porque hoje em dia você pega, tem muito BI, tem muita coisa por trás. Você vê que essa evolução de vez em quando tira um pouquinho desse negócio intuitivo, dessas coisas assim, do relacionamento em si, tudo isso, ou você... Porque tem coisinhas que a gente que não vem tanto para bem de evolução, né? Eles tiram um pouco dessa intuitivo, criatividade e tudo um pouco, né? Tira. Assim, é que tá o dilema, né? Sempre. Antigamente era 100% intuição, desde a porta para dentro da agência, porque dentro da agência não tinha um departamento de planejamento, pesquisa, nem nada. Era o criativo fazendo aquilo que ele achava que conversava com o consumidor, que o consumidor ia gostar, que ia pegar na emoção do cara, e da porta de dentro do cliente, da empresa também, porque o cara, como eu falei, ele não tinha um departamento de marketing com pessoas com MBA, que tinham visto pesquisas, que tinham feito grandes estudos sobre o produto e tudo mais, então era uma grande junção de intuições, de conversas, de apostas e ia para cima, né? Então, assim, e as coisas funcionavam. Era assim que nascia o primeiro sutiã, era assim que nascia o Garoto Bombril, né? O Garoto Fora Bombril não que passou por... tinha, fora que tinha muito menos hoje. Bom, só um detalhe, eu sou intruso por causa disso, tá, Dom? Eu falo mesmo. Eu invado mesmo. Porque eu acho que um ponto importante, assim, tipo, tinha muito menos restrição criativa, né? Não tinha tanto. Exato. Hoje você tem muito. Pelo fato de a gente estar vivendo um mundo mais moderno e cheio de coisas que são muito mais faladas, estudadas, né? Antigamente não se tinha limite, né? Não tinha, tipo, ó, você não pode falar disso, ou você não pode falar daquilo. E naquela época não tinha o politicamente correto, tinha o que vendia, Não. né? Tinha o que apelava e vendia, né? Até E essa você... semana foi. Semana que passou aí o case da questão do polo, que foi polêmica pra caramba. E na sequência os caras soltaram uma propaganda dos anos 80 da Volks, se eu não me engano, que tinha uma mina quase pelada no programa propaganda que passava em jornal nacional, sabe? Tipo, coisa. Anos 80, né, bicho? Anos 90. Então, porque antigamente também você não tinha tanto a resposta do consumidor chegando nas empresas, né? Se você quisesse reclamar de qualquer coisa, você tinha que pegar um papel, uma carta, lamber o envelope, botar no correio, né? Você não tinha essa resposta que você tem, avassaladora do social media,
conclamando cancelamento, boicote, não tinha nada disso, né? As pessoas não tinham como reagir tanto à propaganda desse jeito como é hoje, então ficava mais ou menos desse jeito, assim, e também não, sei lá, de certa forma também não parecia ofender tanto as pessoas da maneira como é hoje e tudo, porque é isso também, as pessoas não tinham tantos canais para se ofender, digamos assim, né? Uhum. E a coisa era, por outro lado, também, acho que as pessoas eram mais relaxadas, mais tranquilas com relação, né, à propaganda, à comunicação, não parecia não se ofender tanto, assim, ou levantar tantas questões. Era um outro mundo, na verdade, né? Parece que a gente está vivendo num outro planeta, parece que aquele planeta foi uma outra coisa, né? A Eu cultura acho, eu mudou não sei o que completamente. você pensa, mas eu acho que hoje a pessoa está muito mais preocupada com o que é comunicado do que com o produto comunicado, né? Antigamente o pessoal queria saber mais do produto do que o que era comunicado. Então, tipo, a galera hoje está muito mais atenta no que é falado do que no produto que tem que se falar, né? Eu acho que isso também É, mudou bastante aí. porque hoje, assim, hoje as pessoas buscam muitas coisas na comunicação. Então, buscam a representatividade, buscam, sabe, buscam outras coisas que não seja só ver o produto ali, né? Então, eles esticam coisas ali que estão sendo, né, que estão na cabeça, na cultura, na discussão da sociedade como um todo e etc., né? Que é muito diferente de antigamente, que você via lá a comunicação, o produto, o que fala do produto e etc., né? Que, assim, o papel da propaganda na cultura popular virou outra coisa que não é só explicar o produto, assim. Eles querem ver outras coisas representadas na propaganda. Então, gera esse tipo de coisa, as pessoas têm a voz ativa que as redes sociais dão, e isso gera um preço para todo mundo, né? Gera um preço que você tem que estar atento a isso. Então, toda vez que a gente pega para criar, você tem que estar atento a essas coisas, porque você sabe que se você não ficar atento a certas coisas, o backlash aí vai ser gigantesco. Você acha que isso pode causar tipo, a gente tem que ser mais criativo ainda hoje do que era antigamente? Pelo fato de você ter que limitar a tua criatividade, então tem que ser criativo em cima da criatividade que foi cerceada? Aquela, assim, você tem que ser mais vigilante, né? Em primeiro lugar, e dentro dessa. Na verdade, antigamente a gente tinha mais liberdade criativa, você tinha um espectro maior dentro do humor, dentro de tudo que você podia usar. Hoje você tem um espectro muito menor para trabalhar, e dentro desse pequeno espectro você tem que ser criativo, né? Então, de certa forma, sim, você tem que ser mais criativo dentro de um, né? Dentro Do espectro bem menor, assim. Exatamente. É fogo. Uhum. Você tem um canvas menor, assim, para ser criativo. E esse é o mundo de hoje, né? Não tem muito como lutar contra isso. E... Posso perguntar aí, Gui? Pode. Eu Cara, ia o cara perguntar é outra coisa assim. separado, Eu mas tava dando vai. uma olhada, obviamente, dessa história aqui. O Gui passou para mim. E muito, você trabalhou em lugares que eram totalmente, tipo, são ainda almejados pela galera que está entrando, né? Uhum. Tava olhando lá as agências que você passou, enfim. Só lugar foda, né? Isso que é. Então, é Não isso. tem E nada. assim, e eu acho que a galera antigamente, assim, na minha geração, que talvez seja uma geração depois de você, já tinha muito a glamorização da agência, né? E esses dias eu escutei uma entrevista do Nizam, e o Nizam, tipo, tá retornando, tá voltando tudo para trás. Tipo, Uhum. aquele extremo máximo que a agência tinha de, tipo, full time, 24 horas, trabalhar de madrugada e tal. Tipo, ele está implementando um negócio totalmente oposto hoje, voltado a esse mundo do Canva pequenininho que a gente está falando. Isso reflete já no seu dia a dia, não? Acaba refletindo, porque hoje a gente tem uma. Porque quando eu comecei a trabalhar em propaganda, tinha uma história que logo que você chegava no mercado já era colocada para você, que é assim como você não vai ser um médico se você não topar lidar com sangue, com pedaços de carne Sim. nojentas e tal, não tem como você ser publicitário se você não se submeter
a trabalhar que nem um louco, com hora para chegar, sem hora para sair, sabe, trabalhar final de semana até altas horas da noite. Era uma situação que era colocada para você, né? Você abria a mão um pouco da sua vida pessoal pelo trabalho. Era uma situação que você aceitava, assim, você clicava ali, aceito me submeter a isso. Isso, ao longo do tempo, causou enormes danos às pessoas, enfim, casamentos que acabaram, pessoas que tiveram burnout, enfim, que ficaram loucas e foram fazer pulseira na Bahia e etc, né? Então, ao longo, e também, né, depois ficaram, uma coisa que também se falava é que não se processa a agência, porque se você processar a agência, você não vai arrumar trabalho em lugar nenhum e tudo mais. E ao longo do tempo, as pessoas foram se revoltando contra isso, processaram, sim, agências, né, requisitando hora extra e tudo mais. E a nova geração que foi chegando aí, já chegou com esse drive do tipo, não vou me sujeitar a isso, não quero trabalhar assim, não acho que tem que ser assim. E, ou bem ou mal, o mercado foi se adequando a isso. Então, e também o próprio Ministério do Trabalho, verdade seja dita, foi caindo em cima das agências e falando, cara, não pode ser assim, tem que ter o ponto eletrônico, tem que ter um controle de horário, tem que ter uma hora de almoço e tudo mais. Então, assim, os próprios caras, né, Nizam incluído, que causaram aquela Sim. cultura do passado, eles não falam isso hoje por serem bonzinhos, mas é porque, cara, teve agentes que tomou multas pesadíssimas, tiveram agentes que tomaram multas pesadíssimas com relação a isso. E além da própria lei, tem a própria nova geração que não se sujeita a esse tipo de coisa, né? A gente, por exemplo, estava falando, tem um menino que estava com a gente essa semana, estava como freelancer, ele tomou uma proposta de uma agência essa semana, e só porque o cara falou para ele, eu preciso da sua resposta já, ele falou, cara, assim, eu não trabalho, não vou te dar uma resposta já, porque eu preciso pensar, entendeu? Por mais que a gente fosse legal e tudo, então, assim, é uma geração que trata a profissão de uma outra forma, né? Então, as coisas estão se adequando dessa forma. Às vezes a gente sente que essa geração, em alguns casos, até trata a profissão com uma certa indiferença, né? Trata até de qualquer jeito. E entre uma coisa e outra, entre se matar como a gente se matava, mas entre ter uma indiferença, como a gente vê muitas vezes, tem um meio do caminho aí que seria o ideal, né? Uhum. Mas as agências estão tendo que entender que, assim, você não pode, por exemplo, topar pegar uma campanha do cliente e prometer para daqui a 2 dias, porque não vai ter quem faça como a gente fazia há 10, 20 anos atrás. Existe uma, eu acho que assim, isso é uma opinião minha, tá? Tô faz um tempinho fora do contato direto. A última minha passagem foi como cliente, por opção. Eu falei, não, eu quero sentar na outra cadeira também, porque eu quero ver como é. Mas a gente, acho que eu vi um pouco dessa glamorização, né? A agência era um glamour, você trabalhar na agência, por isso que tinha essa dedicação. E aí você falou uma coisa interessante, que assim, a galera hoje trata como uma profissão normal. Né? Tipo, não é mais, tipo, cara, eu sou um criativo foda que minha campanha vai pra Globo, sabe? Que antigamente tinha essa... A galera almejava isso, né? Tipo, ter um portfólio fudido e falar, não, eu quero... essa geração tá muito nisso, tá muito em cima desse negócio, tipo, não é glamour, é só uma profissão. Então, na verdade, a gente está vivendo uma época engraçada, porque a gente até está tendo uma geração que vem ser publicitário odiando propaganda. Porque assim, eu não gosto de propaganda, eu não gosto de agência, eu acho que o publicitário um porre, eu não quero saber quem é quem fez o quê. É até muito louco isso. Isso é uma coisa que eu também não consigo entender. Isso eu não consigo entender, sabe? Aí esses publicis aí, fala, mano, então, em primeiro lugar, por que você está aqui? Né? Assim, o que você está fazendo e etc. E aí parece que os caras querem fazer tudo, querem meter textão no LinkedIn, meter textão não sei aonde, e o trabalho mesmo fica para um segundo plano. O portfólio, como você bem falou, a pasta, o trabalho legal na rua e tal, então parece que muitas vezes fica para um segundo plano. Né? Então a gente está vivendo nesse momento muito louco aí. Né? Eu acho
talvez a gente esteja vivendo naquele momento pêndulo, né? Que, pô, foi para um lado, agora está indo para o outro, mas eu acho que a gente vai ter aí um realinhamento logo mais, porque a gente está nesse momento que os caras entram, fazem textão, reivindica isso e aquilo, e etc. Mas o trabalho mesmo parece que está ficando em segundo plano. E sobre o glamour, realmente, assim, virou uma profissão como outra qualquer, até porque os salários baixaram muito, né? Antigamente a gente tinha realmente salários que mudavam a vida das pessoas em propaganda. Você realmente conseguia ter uma vida assim, em pouco tempo, né? Você ia ser o cara mais rico da sua família. E trabalhava pra caralho também, né? Trabalhava pra caramba. Dava resultado, né? Tipo, impactava no resultado do cliente. Tinha um monte de coisa que antigamente, tipo, por isso que fazia, pagava bem, né? Pagava bem porque o dinheiro que se movimentava, né, o volume, dinheiro das campanhas, assim, muito por conta da Rede Globo, que era hegemônica no Brasil e tudo mais, fazia que os volumes que se giravam dentro das agências eram gigantescos. Depois, quando pulverizou, por conta da internet, de outros meios, né, a Globo já não é mais o que é, aquela coisa de 95% de penetração nas casas brasileiras e tal, a Globo já se flexibilizando, o cabo e outros meios de comunicação, fez com aquele bolo de dinheiro pulverizou, né? Mesmo, pulverizou totalmente. E aí os salários foram abaixando. Os próprios salários da Globo a gente vê hoje em dia, né? Que você olha a Pantanal, com a novela de sucesso, é um monte de cara nova lá. Né? Eles mesmos cortaram todos os figurões que tinham lá. É muito reflexo dessa própria história da Globo. E reflete mesmo a realidade nas agências, assim, também, que não gira mais aquele dinheiro todo, os grandes salários sumiram. Hoje a galera ganha um salário que é bom, dá para dizer que é ruim, mas também não é aquela coisa que vai fazer o cara ter mudar a vida do cara, sei aonde, vai comprar a cobertura. O bonde do dinheiro passou. Passou. Então a galera também trata nessa, né, tipo, é uma profissão, quero ter minha vida e tudo mais. E como é nos Estados Unidos também, como é que é na Europa e etc. Então tem essa normalização, assim. E é do jogo, Ele é uma profissão bacana, paga bem, te dá oportunidade de viajar, de ter uma vida boa, mas sem ninguém, mas vai ser o novo Washington Oliveto tão cedo. Só para perguntar, hoje você tem a sua própria agência, certo? Isso. Desde 2020 eu abri a minha própria agência, né, que a gente ainda está em construção e etc. Que também ela é fruto e ela é possível até por conta dessa pulverização do mercado, assim, porque ela, por exemplo, é uma agência que não compra mídia, né? A gente consegue vender só criação e por conta que a gente consegue, fazer campanhas no social, fazer campanhas, né, no cabo e tal. Se dependesse de comprar mídia na Globo, antigamente, tinha que abrir uma agência que comprasse mídia exclusivamente na Globo, era muito mais difícil abrir agência antigamente, né? Hoje a história da pulverização, né, de ter as mídias sociais aí, a internet trouxe uma capilaridade muito maior, né? Tipo, antes as estratégias eram você acha teu público dentro das TVs, né? Depois foi para TV a cabo e era o grande filão também das agências. As agências ganhavam muita grana com mídia, né? Com percentual de mídia, essas coisas todas. Isso com o tempo foi diluindo, porque os clientes também entenderam que, puta, eu vou pagar tudo isso de mídia para quê, né? Tipo, até hoje, as grandes agências, né? As grandes agências são grandes por conta disso, porque eles têm grandes clientes que ainda anunciam na TV, a TV é cara, né? Ainda é cara e eles giram um dinheiro muito grande, mas eles só fazem sentido para esses grandes clientes, que ainda são clientes de massa, né? Mas novos clientes, fintechs, afim, tudo, eles têm verbas interessantes, mas muitas vezes a TV não é a primeira opção para eles, sabe? Não era onde eles vão atingir o melhor público deles, talvez, também, né? Até que a gente falar de moto, por exemplo. Moto não anuncia mais na TV, raramente anuncia na TV. Quer dizer, raramente não. Na TV de mídia aberta, sim, você não vai ver mais a Honda na Globo como você via nos bons e velhos tempos, sabe? A moto, por exemplo, é um cliente que vai estar no digital e no cabo.
Você chegou já a fazer? Já fiz Honda Motos por um bom tempo. Diretor de criação de Honda Motos. Pô, e tem alguma coisa... Isso daí... Porque quando que o motociclismo entrou aí na sua vida, nesse meio aí? No meio publicitário, a única conta de moto que eu atendi foi Honda, quando eu estava na DM9. E ainda assim, eu acho que eu não fiz nenhum filme grande assim que tenha passado já no horário nobre da Globo, assim, que eu me lembre, assim, sabe? Eram filmes menores, passava no jornalismo e etc. Você já era motociclista nessa época ou não? Então, na DM9 foi bem a época que eu de fato, tirei minha habilitação de moto, comecei a andar de moto para valer, assim. Eu já tinha flertado com motociclismo quando era moleque, né? Quando meu pai me deu minha Yamaha 50 amarela, que meus amigos jocosamente chamavam de moto do carteiro. Né? E depois fiquei um tempo sem ter moto e tudo, e depois quando eu me separei da minha ex-esposa e tudo, aí aquelas resoluções de divorciado, vou tirar a carteira de moto e tal. Comprei moto e tudo, e calhou que eu peguei a conta da Honda para atender na DM9. Ah, legal. E uma pergunta, porque eu sei que você morou um tempo fora, essas coisas, você morou nos Estados Unidos, né? Isso era algo que você fala, putz, cara, é algo que eu quero fazer também, ou foi algo que as oportunidades foram aparecendo e você foi atrás? Cara, essa foi uma coisa muito específica na minha vida, porque assim, como eu tinha meus filhos do primeiro casamento, era uma coisa um pouco difícil para mim me imaginar morando fora com eles aqui, né? Porque eles moravam com a mãe, eles moram no interior, e sempre tinha aquela dúvida, né? Putz, se eu for, como que eu faço com eles e tudo. Só que aí, em algum momento, eu me vi um pouco emparedado, porque eu estava numa agência na Fischer, né? Onde eu tinha até uma opção de virar sócio lá. Só que a agência estava chegando a época de eu exercer ou não a sociedade e a agência não estava muito bem das pernas, né? Eu já tinha entrado numa tentativa de tentar erguer a agência e eu vi que a coisa não ia virar. E, ao mesmo tempo, o mercado não estava muito bom. O ano era 2015, o mercado brasileiro não ia bem. E eu vi já que eu não ia exercer minha opção de sociedade lá. Ao mesmo tempo, eu não ia ter a opção de me recolocar tão facilmente assim, porque é uma posição de vice-presidente de criação, você não acha aberta por aí todos os dias. E aquele ano estava tendo um êxodo, né, de criativos brasileiros indo trabalhar fora, assim, porque o criativo brasileiro é sempre muito bem visto no exterior, porque a gente trabalha, né, tem essa cultura de trabalhar muito e é muito mão na massa, não precisa delegar muito, a gente realmente acha soluções sozinho e trabalha muito bem sozinho, se vira e tudo mais. E aí eu comecei a achar que era uma solução plausível, né? Assim, falei, cara, acho que eu vou tentar esse caminho, porque é o que vai, ou bem ou mal, meus filhos vão ter que entender que é o que vai continuar pagando a pensão, né? E é uma opção de vida para eles também, se eles quiserem me acompanhar e tudo mais. E comecei a conversar com alguns amigos, né, que moravam fora, comecei a falar, olha, se tiver uma vaga aí para mim e tudo mais. Então, e numa dessas conversas surgiu a oportunidade de ir para uma agência de Los Angeles, que é uma cidade que eu sempre gostei muito, por conta do rock and roll e etc e tudo. Para quem te conhece, Los Angeles tem seu perfil, assim, né? Total. É a minha cara. Aí eu falei, cara, pintou a oportunidade e de ir para uma agência bacana, que estava num momento muito bom lá, e eu falei, conversei com meus filhos, conversei com a minha ex-mulher, conversei com a minha esposa, e falei, cara, vou me jogar nessa. E acabei indo. Fiquei lá de 2015 a 2017, né? Passei por 2 agências lá e foi uma baita experiência de vida, assim. Lá você chegou a andar de moto também ou não? Você tinha moto quando você morava lá? Não, então, lá o que aconteceu foi assim, eu acabei vendendo as 2 motos que eu tinha aqui e fui para lá. Só que o que aconteceu é que na chegada lá, você tem aquele problema do credit score, né? Você não consegue pegar muitos financiamentos de chegada, então eu peguei um financiamento do carro lá, que eu fiz uma grande bobagem, peguei um financiamento caro de um carro lá, porque você fica com aquele deslumbramento de,
pô, parece que tudo é barato. Aí eu entrei lá numa loja, peguei um carro último modelo, né? Era um Volkswagen normal, assim, mas me pareceu barato, eu peguei até descobri que não, que eu tinha feito um péssimo negócio, o leasing era alto para os padrões de lá e tudo, e eu ia ter que carregar esse leasing por um tempo. E além do que, eu ia ter que construir o credit score até tentar me aplicar numa outra coisa. Só que aí, depois de um ano que seu credit score já estava melhor e tudo, eu comecei a olhar motos por lá, né? Só que como todo mundo anda muito chutado lá em Los Angeles por causa das highways lá e tudo mais, eu falei, vou tentar pegar pelo menos uma moto com ABS lá. Então eu ficava toda hora indo ali na Harley da Marina Del Rey lá para ficar olhando as usadas e tudo. Já estava mais ou menos ali me convencendo que estava na hora de pegar a moto. E para completar, eu ainda tinha indicado 2 pessoas lá na agência que foram contratadas, e quando você indica alguém lá, você ganha um bônus, né? Bônusinho. E ganha um bônusinho que eu ia ganhar esse bônus em 3 meses, assim. Então já estava tudo certo na minha cabeça que eu finalmente ia pegar uma moto lá, pô, já tinha. E aí comecei a fazer o processinho de pegar a habilitação lá, o driver's license para motocicleta, fui aprovado tirei minha habilitação lá, só que entre esse tempinho de sair essa grana toda, eu recebi a proposta para voltar para o Brasil e voltei, não ganhei o bônus, porque tinha que estar lá na agência para ganhar o bônus, e aí recebi o convite para voltar para o Brasil, voltei para o Brasil e já voltando para o Brasil já peguei a moto aqui mesmo, então não tive o prazer de ter uma moto lá. Mas você voltou para cá em 2017, né? 2017, foi no finalzinho de 2017. E que moto que você pegou quando você voltou para cá? Cara, de cara, assim, eu peguei uma scooter, né? Porque eu tava nessa minha mulher ainda tava voltando de lá, enfim, ela voltou grávida também, eu tava querendo ir devagar, só pegar uma scooterzinha, só para pegar a mãe, voltar. Cara, não durou, juro, não durou 2 meses. Eu me senti embaixo da cadeia alimentar do trânsito, ninguém respeitava, tomava fechado e tudo. Cara, eu peguei a moto assim, novinha e tal, fui lá e troquei por uma 48. Troquei pela 48, a 48 também durou uns 6 meses, eu fui para a moto que eu tenho hoje, que é uma Street Bob Soft Street Bob 2018, e aí me encontrei a moto que eu amo. Então essa daí é até recente, quer dizer, recente. Não, é recente da sua vinda também essa moto, então, né? Tipo, você pegou a que você tem hoje, daí você foi modificando, claro. Mas, pô, não sabia, não. Legal, legal. Foi. E você voltou para cá para trabalhar? Onde que você voltou para cá para trabalhar? Você voltou na Léo Burnet. Na Léo Burnet, que eu tô vendo as anotações aqui. Isso. E o que te fez, cara? Porque você trabalhou lá por quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. 2 anos, tá. Trabalhei por 2 anos, mudei de agência uma vez por lá, que foi bacana para mim também, porque eu entrei numa agência que estava num bom momento, eu fui para atender uma conta lá que ninguém queria atender, e depois que eu comecei a fazer um bom trabalho, todo mundo queria atender minha conta, e naqueles americano, meu chefe começou a oferecer conta para outros americanos, eu fiquei sabendo disso na boca, então eu comecei a mexer, consegui um emprego numa outra agência de lá muito bacana, também para atender Kia Motors, né? Que eram os carros da Kia lá. E estava tudo bem, estava um emprego tranquilo, beleza, a agência era mais paradona, mas não era tão assim, não estava tão no holofote quanto a outra, mas poderia facilmente ter continuado lá. Só que eu tinha 2 problemas lá. O primeiro eram meus filhos aqui, que estavam no começo da adolescência, e também rolava essa coisa de ficar 6 meses sem ver os caras, era uma coisa que partia meu coração, né? E aí, tinha que ter as dele para ir para lá, ou eu tinha que vir para cá, então era uma coisa. E outra era a verdade de dinheiro também, que era um negócio chato, né? Porque você sobrava muito pouco ali, pagando as contas e tal, dava para viver bem, mas não sobrava muito. Então, quando eu recebi esse convite para ser vice-presidente de criação aqui da Léo, me pareceu uma coisa bacana e tudo, e minha esposa também queria engravidar, queria ter outro filho e tudo mais, então me pareceu ser uma oportunidade
voltar. Legal. E quando você voltou para cá, ficou aí você trabalhou alguns anos nela, né? Mais 2 anos na Léo. 2 anos. E por que tipo você resolveu, em algum momento antes você pensava, putz, em algum momento que você falou que tem toda essa tem um movimento na própria propaganda que possibilitou mais você ter a sua própria agência, né? Tanto o movimento que a gente falou de diluir as mídias, tudo isso, mas chegou algum momento que você falou, putz, cara, eu tenho que fazer isso porque não aguento mais trabalhar para os outros, ou alguma coisa assim. Teve algum momento emblemático, assim, que você falou, cara, eu quero ter o meu negócio? Teve, assim, eu nunca tinha pensado, enquanto eu estava em agência, de abrir meu próprio negócio, né? Até o momento em que eu saí da Léo, e foi uma saída um pouquinho traumática, minha saída de lá, e aí eu ainda estava tentando entender o que eu ia fazer, estava conversando ainda com outras agências também, que logo na minha saída me chamaram para conversar. Só que eu estava vendo, conforme eu conversava com as agências, me parecia que ia ser um filme repetido do que eu tinha vivido, acabado de viver, né? Porque quando a questão que você vive dirigindo a criação hoje das agências é que você fica sanduichado entre os clientes que te cobram essa coisa dessa nova realidade da mídia, né? Do social, do digital, dos novos formatos, do que a gente chama do earned media, né? Que é a coisa que ganha a mídia espontânea das pessoas comentando e etc., que viraliza, e as agências que tentam vender os bons e velhos pacotes de mídia, né? A mídia tradicional e etc., que na verdade é o que dá o dinheiro para elas também, né? E você, como criativo, você quer entregar isso, porque na verdade é onde estão os novos desafios da criação, né? Como que eu pego esses novos consumos de mídia por parte das pessoas, influenciadores, etc., que hoje são as novas mídias, e trabalho isso criativamente para que as marcas cheguem nas pessoas e tudo mais. E dentro das agências você tem pouco espaço para trabalhar isso, porque isso não dá dinheiro para as agências, né? As agências mais tradicionais. E os clientes te cobram isso por um lado, as agências não deixam você, como criativo, fazer isso de outro lado, então você fica amarrado. E ao mesmo tempo, você tem estruturas muito pesadas, você é diluído dentro dessas estruturas, então o seu próprio trabalho pode fazer pouca diferença ali. Você fica ouvindo também dentro dessas estruturas que a criação hoje é commodity, faz pouca diferença, e etc. e tal. Você fica um pouco ofendido com esse tipo de colocação. E aí, nessa história aí, foi que eu encontrei o Marcelo Siqueira, que é o meu sócio, né, um deles hoje, porque hoje a gente tem mais sócio. Mas a gente é amigo de muitos anos, muitas décadas. A gente se encontrou com um café, mas muito sem pretensão. A gente foi tomar um café de amigos mesmo, assim, pô, tá aí de bobeira aí, tal. Vamos tomar um café, botar a conversa em dia. E aí começou esse papo do, pô, o que você pensa em fazer e tal, sei lá, cara, pô, se pensa em abrir uma agência, se pensa em abrir seu negócio, cara, não, porque se fosse abrir meu negócio tinha que ser um negócio diferente, tinha que ter isso. Então, de repente a gente se ia desenhando um lugar diferente. E a gente falou, quer saber? Vamos abrir então, vamos fazer isso aí, por que não? E a gente estruturou isso, pegamos assim uma opinião de pessoas que a gente respeita no mercado, que a gente acha que tem uma visão, né, mais vanguardista do mercado. Os caras, pô, super botaram pilha na gente, aí começou a apresentar isso para cliente e logo os clientes já estavam querendo botar job na casa e aí abrimos oficialmente. Foi assim que surgiu. E qual foi esse negócio que, tipo, diferente do tradicional que vocês começaram aí? É óbvio que a gente sabe que, tipo, tem muito. Eu acho que o pessoal mais da minha geração, né? A gente sabe que o cliente confia muito no criativo, né? Essa coisa de não confiar no criativo hoje, ele é muito porque tem muita ferramenta e qualquer um cria. Eu sei que eu acabo fazendo coisas que eu não deveria fazer, que não fui treinado para fazer, ou que não sou, mas a gente acaba fazendo por conta de necessidade. Mas eu acho que eu sou de uma geração que, cara, era dar no mundo criativo que a gente, tipo, sabia o que fazia, sabe? O criativo ia resolver o problema, né? Eu lembro que eu trabalhei em agência, uma agência até pequena, que foi proveniente de uma das primeiras agências do Brasil, que chamava
vista propaganda, a criativa era assim, cara. Ela chegava às 3 horas da tarde para trabalhar, porque ela produzia só tarde e noite. Aquilo era uma coisa totalmente fora do padrão, né? Sim. E, tipo, a gente saía da agência, tinha zero produção, os caras falavam, fudeu, não vai entregar amanhã. No dia seguinte só tinha coisa maravilhosa em cima da mesa, porque tipo, a galera confiava no criativo, né? Então, qual foi o teu pulo, assim, nessa... Então, o que a gente estabeleceu, assim, que a gente ia fazer, era assim, primeira coisa é que a gente ia vender criação, né? A gente ia ser uma creative shop. Isso queria dizer que é o seguinte, então, ao invés da gente, por exemplo, a gente decidiu que a gente não ia ter mídia atrelada no nosso negócio. Então, a gente ia ter uma relação com o cliente, em que ele ia entender que o que a gente levasse como proposta criativa é o que a gente acreditaria que seria o ideal para o problema que ele tinha, né? Então, a gente não tendo mídia dentro da empresa, quer dizer assim, ó, a gente não está te trazendo isso porque a gente vai ganhar com a mídia. A gente está trazendo isso porque a gente acredita nisso. Então, criaria uma relação mais transparente, em primeiro lugar, né? E não tendo isso, eu posso levar qualquer tipo de solução para ele. Inclusive, solução que não tem compra de mídia nenhuma, que é o que a gente chama de earned mídia, né? Ou de mídia espontânea. Então, isso já cria um outro tipo de relação com o cliente, porque ele sabe, cara, que você está trazendo o que você acredita. Pode ser, inclusive, um filme de TV, mas não é porque eu quero ganhar o dinheiro da TV. Então, esse era o nosso primeiro pilar, levar levantar uma empresa que a criação é o core da questão. O pilar do negócio. Em contrapartida com as agências que estão falando que o negócio é o BI, que o negócio é a mídia, que o negócio é a estratégia não sei do que e tal. Não, a gente vai muito simples, no core do negócio, que é a criatividade, né? A segunda coisa é uma estrutura super enxuta, né? Que são basicamente os sócios, que são todos criativos. Hoje nós somos 4 sócios, são todos eles criativos. E que todo o resto seria plugado conforme o cliente necessitasse. Então, eu não tenho uma estrutura com 300 pessoas paradas aqui, em que às vezes o cara só quer uma estratégia de social com influenciador e etc e tal, e ele tem que rachar toda essa conta aqui. Eu tenho 30 pessoas de planejamento estratégico, o cara não precisa de planejamento estratégico. Eu tenho toda uma estrutura de BI, o cara não precisa de BI. Se ele precisar de BI, a gente vai plugar pessoas de BI, ele vai pagar pelo BI. Se ele precisar de UX, a gente vai plugar UX e vai pagar UX. Mas assim, a gente faz uma conta certinha do que ele vai precisar, pluga essas pessoas, porque como a gente tem anos de mercado, a gente sabe onde estão essas pessoas, e muitas dessas pessoas optaram por fazer o mesmo movimento que a gente, então eles têm a boutique deles de UX, tem a empresa deles de BI, a gente pluga essas pessoas com a gente. O famoso trabalho cooperado, né? Exatamente. Então, essa é a segunda coisa, que a gente é um hub por tudo que o cliente precisa, até comprar mídia. Também tem cliente que fala, pô, quero que vocês comprem mídia para mim, e tem um parceiro de mídia que pode comprar para ele, mas isso vem depois que ele já aprovou a criação. E a terceira diferencial é a interface sênior, porque uma reclamação comum dos clientes na hora que querem pegar a conta, vem todo o board da agência aqui e tal, não sei o quê. Depois que pegou a conta, só vem o júnior. Só vem gente cheirando a faculdade, né? E o cliente, cara, como um cara experiente, que vê pesquisa, que acompanha e tal, pô, vem lá um menino que mal sabe do que tá falando, mal sabe a diferença de uma coisa para outra e tal, o cliente fica puto. E aí ele fala, pô, preciso dar um escândalo aqui para vir alguém sênior e tal, e eu tô cansado desse movimento. Eu venho, dou um chilique, aí vem os caras, prometem que vai ser tudo diferente, 2, 3 reuniões, vem o júnior de novo aqui. Isso a gente ouviu da boca do próprio cliente. Então, a gente oferece essa história, porra. Então, a gente sempre faz questão de ter um sócio no atendimento do cliente, criativo, fala direto com o criativo, desde o briefing até a devolução e tal. Vocês cortaram... Total. Pelo que eu entendi, vocês cortaram um caminho aí do atendimento, que eles, tipo, preciso do leve trás, que eu sempre tive isso da minha vivência. Mesmo depois que eu passei a ser cliente, eu gostava de falar direto com o criativo, porque o cara precisa entender o que você está falando, cara. Exatamente. Tipo, se leva para a história do telefone sem fio, né? É o problema do telefone sem fio, sempre o telefone sem fio. Você fala, aí o outro vai falar, que vai falar para o outro, que vai falar para o outro. Eu lembro de ter atendimento, eu era a parte mais de operação, mas eu lembro de ter atendimento, tipo, ela voltava da reunião e escrevia 7 páginas no e-mail. Eu falo assim, cara, tipo, vamos sentar e vamos conversar, depois a gente vê o que você vai escrever, né?
Porque Exatamente. esse atendimento sênior é muito interessante por conta disso, que você acaba cortando, pelo que eu entendi, vocês vão direto nos caras. E isso traz mais segurança, inclusive, para fechar, né? Porque, tipo, não é aquela coisa, não, vem aqui, o cara que vai entregar é outro, né? Totalmente. Então a gente faz questão de estar com o cliente, a gente pega o briefing direto com ele, a gente vai lá, a gente mesmo defende a ideia, enfim, estamos junto, né, e como a gente tem décadas de experiência também, a gente, né, traz coisas que a gente já viveu, enfim, tem uma troca mais estratégica com os clientes, né? Tem muitos clientes nossos que às vezes também não tem um departamento de marketing tão, né, startup, por exemplo, o cara não tem um departamento de marketing muito grande, precisa de um aconselhamento, precisa de alguém que pense junto com ele e tudo mais. De vez em quando é o cara, né? O departamento de marketing. Exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, também logo que eu abri a empresa, eu também comecei uma outra carreira que foi como diretor de cena, né? Uma produtora me chamou para dirigir comerciais. E como eu já estava nessa vida louca e experimental, vamos empreender, vamos fazer tudo, eu também topei, né? Inclusive, meu primeiro comercial que eu dirigi foi pro Dia do Motociclista para a Honda Motos, pro nosso amigo Fábio Astolfo. Foi com ele então, né? Foi. E aí a visão da produção também me ajuda muito, porque também eu consigo discutir com o cliente soluções de viabilizar, mesmo que não seja eu que vá dirigir, entendeu? Eu consigo trazer para ele uma visão do que encarece uma produção, do que barateia uma produção, de como a gente pode otimizar uma produção e tal. E tudo isso passa uma tranquilidade para o cliente, sabe? Entender que a gente não está querendo esfolar o cara e estamos sendo conscientes com a grana do cara, etc. É que é uma coisa muito doida, né? Tipo, hoje, até desculpa te cortar, mas é o que vem na minha cabeça. A galera que fala de marketing digital tá no digital. O cara aprende no digital. Produção, o cara não aprende no digital. O cara tem que ficar de pé lá atrás do evento e tem que ver o cara falar, o cara da limpeza que não veio, o cara que pregou o negócio errado. Então, tipo, de novo, eu me coloco nesse momento de conversar com você exatamente por conta disso. Assim, tipo, hoje todo mundo sabe digital. Aí você fala pro cara, vou dar um exemplo. A gente fez lá, a Forride participou do último salão Duas Rodas, né? Em 2019. A gente participou de 17 e 19. Cara, tipo, os caras, eles vendem um pacote para as empresas menores, que tem um custo-benefício bom, te joga na mão de um cara que é uma empresa de monta-stand. Eu fiz o cara desmontar o stand inteiro. Porque eu conhecia do negócio. Não, tá errado. Você não vai vir aqui, você vai me engolir um negócio, vai me deixar um negócio para eu engolir. Né? E, tipo, eu como dono da empresa, mas tipo, como produção. Né? Meu sócio um pouco menos, que veio de finanças, mas, cara, hoje a galera ama digital, mas você manda produzir um evento, fudeu, o cara não sabe o que ele fazer, não sabe qual o caminho seguir, né? Contanto que, assim, acho que a pandemia trouxe muito isso, que as empresas que manjavam muito de produção conseguiram encaixar as streaming muito melhor, muito mais apoiada, com muito mais coisa de redondinha, recurso. Né? Você pega as coisas. Eu acompanhei alguns caras, eu tenho muitos amigos ainda no meio, né? Que em grandes lugares, em grandes agências e tal. E eu acompanhei um pouco os caras, e tipo, os caras, rapidinho os caras conseguiram virar a chave. Porque tem produção na mão, né? Não é só o digital. É isso mesmo. Então a gente é bem parceiro dos clientes, assim. Temos clientes de todos os tamanhos, né? Da Unilever até startups que procuram a gente para fazer trabalhos mais pontuais, mas precisam também de estratégia. Então é uma empresa bem versátil assim para atender os clientes nesse sentido. Assim. E como que você sente, tipo, porque isso daí, como a gente sempre fala muito de empreendedorismo, essas coisas, como que você sente o seu Wilson mesmo, comparado ao Wilson que trabalhava em agência, essas coisas para os outros, como que você agora, tipo, seja com o tempo que você tem um pouquinho mais de flexibilidade, ou você sente mais tranquilo, sente que você mesmo está fazendo a diferença, sabe, alguma coisa assim do gênero, você sente alguma coisa assim? Sinto um Wilson totalmente diferente, assim, eu falo que é um MBA por dia. Eu destravei várias capacidades que eu sequer imaginava que eu tinha,
por exemplo, de fazer novos negócios, de ir atrás de cliente, de ficar pensando da onde eu vou tirar cliente, como que eu vou prospectar alguém, e até coisas de finanças que eu sequer olhava para, né, tinha uma noção disso, mas nunca tinha ido a fundo nisso dentro da empresa, até a própria métrica do, né, mensurar escopo, mensurar fluxo de caixa, esse tipo de coisa para a empresa ficar saudável, né, dimensionar o tamanho do, né, como a gente fala, como a gente trabalha por projeto, muitas vezes a gente dimensionar direitinho o escopo para não sobrar nem faltar mão de obra, né? Tá de olho no dinheiro que entra, no dinheiro que sai, no tipo de mão de obra que a gente vai colocar, vai dimensionar, o tipo de cliente que a gente quer ter, né? E a coisa também da prospecção, porque não é todo cliente que interessa para a gente, dentro da filosofia que a gente tem na empresa. Então, assim, cara, destravou, o que eu aprendi nesses 2, agora a gente está em 3º ano, foi gigantesco, assim, eu tenho outra cabeça completamente diferente, porque a cabeça do funcionário é aquela, né? Eu quero tudo na minha mão, contrato o cara mais caro aqui para mim, que não sei o quê. Você não tem essa... Quando você é funcionário, assim, o dinheiro da empresa é um dinheiro lá de alguém, entendeu? Sei lá de quem esse dinheiro aí, mas me dá, vai me dando. Sim, por mais que você se importe com dinheiro, é diferente, né? É diferente. Totalmente diferente, cara. Uma decisão errada é no seu bolso, né? Exatamente. Direto. Então a gente começa a ter mais responsabilidade, né? Com o dinheiro, com as pessoas, com tudo no geral, né? E esse drive de você ser um eterno new business, né? Onde você está, com quem você conversa, fazer qualquer oportunidade é uma oportunidade de negócio, é uma chave que muda na sua cabeça, assim, que é interessantíssima, né? Mas isso você fala, verdade, tipo... Isso é pura verdade. É o né? tempo todo, tipo, é uma coisa que a gente acaba sendo até analisando, assim, né? Você tá assim, uma das coisas que tem me feito quinta assim é isso. As pessoas têm falado coisas que eu sinto há muito tempo, por empreender há muito tempo, mas nunca entendi isso. E o tempo todo a gente acaba enxergando algum tipo de negócio. Não é dinheiro. Não é tipo, eu vou ganhar dinheiro. Não, oportunidade de desenvolvimento, podemos crescer com alguma coisa, podemos andar com alguma coisa. E aí eu ia te fazer uma pergunta, porque você acha que esse teu lado empreendedor que você subiu, que destravou, te diminuiu a capacidade criativa pelo fato de você ter outras preocupações? Não, pelo contrário, na verdade, ele me tornou uma pessoa que é criativa no negócio, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo assim, eu uso a criatividade pro negócio, eu sempre penso como o meu negócio pode ser diferente, como eu posso me diferenciar dos outros caras que têm negócios semelhantes ao meu, como que eu posso trazer diferenciais para o meu cliente e etc, sabe? E ao mesmo tempo, aqui, como nós somos 4 sócios criativos também, eu falo que aprovar alguma coisa aqui é um inferno, porque são 4 ex-diretores, vice-presidentes de criação. Então, porra, cara, se apresentar uma ideia para os caras. É muita cancha junto, né? Nossa, velho, você para provar, sempre que alguém tem um ponto para levantar uma crítica, alguma coisa que, mas isso aqui ainda falta, não sei o quê. A régua é alta, né? E outra, assim, né? Pelo menos pelo primeiro ano e meio era só eu e o Siqueira, e só tínhamos nós dois para fazer o trabalho, e todo o job que caía era um grande desafio para a gente se provar e tudo mais. Assim, graças a Deus, eu sempre fui um executivo, apesar de ser executivo, eu sempre botei muito a mão na massa, e isso fez valer muito, assim, quando a gente abriu a empresa, porque realmente a gente abriu botando a mão na massa, eu boto até hoje. Então, assim, nunca deixei de lado a questão da criação. A gente tenta balancear muito, assim. E agora a gente está justamente numa vértice de crescimento que a gente precisa agora até balancear o tanto de reunião que a gente entra, como entra e etc. A gente nunca vai deixar de ter aquela filosofia de estar nas reuniões, mas também precisa dosar, sabe? Às vezes entrava 2, entrava 3, às vezes até os 4. Agora precisa dosar um pouco, sabe? Quem vai, quem não vai, quem cuida de estar o cliente mais na ponta e tudo mais, porque justamente é mais por uma questão de tempo do que de vontade, assim, mas
a gente não pode perder esse espírito de criar mesmo. E eu, de jeito nenhum, quero perder. E, enfim, é o que eu gosto de fazer. Cara, tenho sempre uma curiosidade, assim, de, tipo, no geral, se você sente que, tipo, em alguma coisa, o mundo duas rodas de alguma coisa te, tipo, trouxe algum ensinamento para o mundo profissional, assim. Se, Todos, tipo... na verdade. Uhum. Tem duas rodas, se não tiver reto, cai, né? Não, na verdade, assim, numa das fases mais produtivas da minha vida como criativo, até antes de ser diretor de criação nem nada, quando eu era simplesmente um criativo, que foi na minha fase ali na UMAP, por exemplo, eu morava na Granja Viana e a UMAP era no Morumbi. Então, o único jeito possível de eu chegar no trabalho ainda no horário de expediente era de moto. Eu pegava Raposo ali. Cara, a maioria assim, boa parte das ideias que eu tive foi em cima da moto, porque ali no corredor da Raposona ali e tal, pô, a moto, pô, ela abre um espaço na sua cabeça ali eu falo, a moto é uma bela combinação de endorfina com adrenalina ali, que abre um espaço na sua cabeça ali que, pô, areja suas ideias e tudo. Pô, sem número de ideias que eu já tive em cima da moto, sabe? Ela te dá uma relaxada e mexe com o seu subconsciente ali. Que eu chegava na agência já cheio de ideia ali, os caras falavam, pô, mas como você já chegou pensando tudo isso? Falar, cara, é por conta da moto, assim. Além disso, a moto, para mim, é o meu hobby, até chato falar hobby, para mim a moto é um estilo de vida e ela, pô, final de semana, se eu estou estressado e qualquer outra coisa, assim, a moto, ela dá aquela arejada e dá aquela inspirada pô, seguir trabalhando. Eu falo que eu só trabalho para botar gasolina na moto, né? Então, é a grande Mas motivação. mais uma coisa que você falou que assim, é muito louco. A gente sente, mas a gente não fala. Mas eu moro aqui no interior, né? Moro em Dayatuba e trabalho em São Paulo meus negócios estão aí. E muitas vezes tem coisas que eu tenho que resolver que eu não consigo resolver na frente de computador. Eu resolvo em trânsito. Eu resolvo no caminho São Paulo, Indaiatuba, São Paulo. Né? Tipo, você às vezes nem tá, tô escutando música, você vai, tô indo embora. Mas a cabeça começa. Começa. Porque aquilo tá no seu subconsciente pra você resolver, né? Pra você construir, pra você criar, pra você decidir. E às vezes as decisões dentro de um escritório ou dentro de uma sala não sai, não tem jeito, é normal. É mais uma coisa que eu acho, puta, mais uma coisa que é realmente moto faz a gente. Eu não vou dizer que não é uma afirmação, mas é uma suposição que eu acho que moto faz a gente ser empresários melhores, vamos dizer assim, tipo, mais Exatamente. resolutivos, né? Porque a moto te exige demais, né, cara? Tipo, a gente tem essa exigência, está pilotando, está prestando atenção na curva, não sei o que, não sei o que, né? E aí você acaba, né, tipo, desenvolvendo esse outro lado. Né? Exatamente. E aí, secundariamente, também, a minha vivência com motoclubes também me ensinaram muito sobre disciplina, sobre organização, sobre a interação com outras pessoas, assim, porque tem bastante disso no motoclube, assim, sabe? Tem uma certa... Tem a hierarquia, tem a disciplina, tem o respeito, tem a coisa, né, de, pô, o voto de todo mundo vale igual. Tem um monte de coisa interessante, assim, nessa organização, assim. É uma organização bem particular, assim, bem peculiar. Também me ensinou bastante coisa, né? Então, tem muita coisa que eu trago do mundo de duas rodas, assim, para dentro do mundo corporativo e etc. Sem dúvida nenhuma, deixa a nossa vida de um jeito assim melhor, né? Também. E o negócio eu vejo que, principalmente ultimamente, que eu tenho que lidado muito, que eu sou formado em engenharia civil, mas que eu tenho lidado muito mais com criatividade desde que eu voltei pro Brasil, que a moto, queira ou que não, ela inspira muitas coisas assim em você, né? Seja por lugares que você vê, por, sei lá, por coisas assim que você passa no dia a dia, né, cara? É um negócio aí mais filosófico, assim, até. É uma coisa muito doida. Outra coisa que você falou, assim, você é um cara de criação a vida inteira e tipo, foi aprender disciplina dentro do motoclube.
né, foi incentivado pela disciplina dentro do motoclube, né, que atua, porque escutar isso de um criativo, tipo, que precisa, que aprendeu de ser disciplinado. Eu aprendi disciplina no esporte, né? Desde criança faço esporte, então eu aprendi disciplina no esporte, mas eu sou da área, mas eu não sou criativo. E o criativo, geralmente, a coisa que ele mais odeia é regra, né? Porque o cara tá dentro ele precisa exercer. Pelo menos as pessoas que eu convivi foi isso. E eu ouvi isso que, tipo, realmente influenciou. A gente sabe que por exemplo, eu não consigo entrar no motoclube hoje. Eu não consigo porque tem muitas regras que cara, não vou conseguir seguir. Ou eu talvez até consiga, mas existe ainda um estereótipo que foi construído em cima do motoclube que talvez me incomode, sei lá. Apesar de conhecer um monte de gente de motoclube e tal, tipo, é regra básica, assim, você é obrigado a sair com o colete. Tipo, cara, eu tenho que gostar do colete para sair com ele, não preciso sair com ele. Mas então, tem essa questão, né, que é muito interessante saber disso, que você teve essa tua veia de disciplina e de hierarquia, né, que é dentro do motoclube, que realmente é bem... Eu vejo pelo motoclube do meu irmão, que eu acompanho ele lá, cara, os caras são bem hierárquicos mesmo, assim, tipo, o cara manda, o cara é presidente, ele é um presidente de verdade, né, não é tipo... Mas não é diversão, né? Tipo, tem um momento de diversão, mas tem um momento de, é assim que funciona. Muito legal. E tem uma coisa muito legal dentro do motoclube, que é uma coisa do respeito pelas pessoas, pela diferença das pessoas, pela história de cada um, pelo que cada um pode contribuir, sabe? Quando você vira líder, né? Quando você exerce um cargo de liderança, e na propaganda tem um problema grande, porque ninguém te prepara para isso, né? Ninguém te paga um curso, raramente paga um curso sobre isso. Te cobra um monte, né? Mas pagar um curso ninguém te paga. O que me ajudou muito, assim, foi a experiência que eu tive dentro de motoclube, porque algumas coisas que eu aprendi, por exemplo, dentro do motoclube foi: você não pode ser cobrado pelo aquilo que ninguém te explicou, ou pelo aquilo que ninguém te ensinou. Então, eu sempre tinha essa lição na minha cabeça. Então, assim, antes de eu cobrar alguma coisa, eu tenho que ter certeza que eu falei aquilo para a pessoa, né? E o treinamento, e o respeito a quem está chegando, né? E entender que nem todo mundo é igual a você e que cada um pode, nem todo mundo vai contribuir do mesmo jeito, né? Enfim, assim, teve várias lições muito valiosas que eu tive dentro dessa Você história. ainda está hoje no motoclube ou não? Eu tô em um que eu tô bem feliz lá e assim, me acrescenta muito, assim, tá, nessa história, porque tem pessoas diversas. E outra também, eu gosto também por isso, porque se você deixar, o publicitário só anda entre publicitários. Isso é uma coisa que tanto por eu percebi que só eu vi no grupo lá que eu tenho um grupo de WhatsApp que eu faço parte lá com o Dona. Ali, quantos que são publicitários de porcentagem ali? Deve ser mais de 80%, ou não? Hoje até que tá hoje deu uma balanceada, assim, né? Mas... Deu uma diluída, né? Deve estar ali em torno de 70%. Mas se você deixar, até por conta, né? Que, como antigamente se trabalhava muito junto, tal, você tinha pouca chance de conviver com outras pessoas de outros, né? De fora do mercado. Então, assim, também no motoclube ele te enriquece um pouco a tua experiência de conviver com pessoas diferentes, com pessoas de outras profissões, outras... Diversidade, né? Exatamente. Isso que tem um negócio também no motoclube que, tipo, apesar de a gente fala muito negócio de hierarquia, essa coisa, mas ele é hierarquia ali dentro, independente do que você faz fora. Então, você pode ser o pica das galáxias e alguma coisa fora, mas lá dentro você é igual a pessoa que, tipo, isso daí eu acho que também tem um sentido legal, assim, também. É que mesmo porque, né, na vida cansa ser pica das galáxias e tudo. Né? Sim. Então você tem que dar uma desbaratinada, tipo, você tem que falar assim, deixa eu seguir alguma coisa ou alguém, porque eu preciso, tipo, curtir minha vida, né? Porque, assim, o tempo inteiro a gente com responsa, segurando onda e cuidando de empresa, não sei o que. Quando você tem hora que você chega num lugar, você tem que falar, desencana, né? Tem que dar uma desencanada, né?
Não, total. E aí o que é gostoso é que você tá entre pessoas que curtem o que você gosta, que é a moto, que é viajar, sabe? E que te ensinam muito também sobre aquilo, sabe? Sobre viagem, sobre a moto. Que te dá uma dica de customização, de o que mexer, de mexer na própria moto, ou de para onde ir. E acho que faz parte também dessa desopilada que a gente precisa, sabe? Não, total. Eu entendo, assim, eu vejo uma coisa que tem acontecido no mercado de moto, que, tipo, tem gente usando moto para outro sentido, sabe? Tipo, a gente busca o tempo todo aí, cara, essa história de diversidade. Acho que eu sempre falo que eu e o Gui é exemplo do que a moto juntou, e não é o estilo da moto juntou, né? Tipo, a moto juntou e a gente se misturou, enfim. Mas o mercado, a possibilidade aí, voltando um paralelo aí com publicidade, abriu para muito influenciador, né? Abriu para muita gente falar de muita coisa, né? Uhum. E muita gente que, no final das contas, assim, tipo, tá procurando mais um status do que construir algo sólido como legado, né? Você enxerga isso também, não? Ah, então, eu acho que realmente o jeito que as pessoas estão vendo a moto hoje está bem diferente do que era 20 anos atrás, assim, né? Que antigamente tinha mais essa coisa da... Por exemplo, os próprios encontros, antigamente, assim, eles eram mais... tinha uma coisa... se era motociclista, você tinha que ir para o encontro. Senão você não era ninguém, você tinha que ser reconhecido no encontro. Hoje virou uma coisa muito menos importante isso, por exemplo. Você pode usar a moto para se expressar de vários outros jeitos, né? Você pode usar a moto com seus amigos, um grupo seu. Você não precisa ser reconhecido pelo mundo do motociclista, sei lá o que, para ser realmente um motociclista, sabe? Acho que hoje a coisa... Você pode usar a moto para ter experiências gastronômicas, como, né, alguns grupos fazem, para usar a moto para você customizar ou para etc. Acho que a moto hoje ela tá sendo, tem um range de aplicações, digamos assim, maior, né, para a sociedade. Ficou menos aquela coisa do outsider, do cara que quer transgredir, e tem uma utilização maior, assim, para viagem. Pô, tem cara que viaja para Atacama, que faz outro tipo de coisa e tudo mais. Acho que está um pouco mais amplo o mercado da moto, né? E o conceito do que é ser motociclista, né? Sem dúvida. E esse foi uma impressão que eu não sei quando que você começou a andar de moto no Brasil, você falou? Desde 2005. É 2005, é. Daquela época para cá é muita diferença, né? Eu lembro que algumas vezes que eu voltei para cá, quando eu morava nos Estados Unidos, eu pegava moto emprestada de tio, alguma coisa, você tinha uma visão diferente, né? Até do que era um motociclista, do que e essa evolução é interessante, e até eu acho que também abriu muita mente de gente que, tipo, as pessoas que você vê andando de moto hoje também são muito diferentes do que você via naquela época, né? Tinha um pouco de estigma até atrás disso, né? Exatamente isso, muito. isso. Acho que... Pode falar, pode falar. Essa época eu também fiz o trajeto que você fez, Raposo Paulista de moto, que é uma época que a gente usava a moto como meio de transporte, né? Depois ela passou a participar de assim, eu lembro que nessa época você tinha dois tipos, né? Ou era o cara que era motociclista de viagem com os amigos, coisas não muito longas, ou o cara que fazia uma viagem longa era tipo o cara era fodaço, e o motoboy. E eu lembro que eu comecei a utilizar a moto como meio de transporte, porque o trânsito de São Paulo estava caótico, e nesse tempo as pessoas enxergavam, tipo, cara, uma super descoberta. Porra, como assim? Você tem um negócio que você vende. Atravessar Raposo Tavares era impossível. Né? Tipo, você sabe o que está falando, a gente está falando da mesma coisa. E
eu lembro dentro dos meus amigos que eu tinha galera que não usava moto dia a dia. Só que tinha dentro do grupo tinha uma rixa muito grande entre os estilos de moto, né? Sim. Tipo, era inclusive o quintacinha proveniente desses encontros com os meus amigos de quinta-feira, que era quinta-feira que a gente tomava cerveja, se juntava todos os tipos de moto para falar besteira, aí para falar de negócio. Então, a moto ela de 20 anos para cá, como você está falando, teve uma transição muito grande. Tipo, hoje a pessoa só tem moto para meio de transporte. Eu não gosto de moto, eu só uso para transporte, né? Também. A galera mais ainda, né? Tipo, entrou um perfil novo. Não sei se é a percepção de vocês, mas São Paulo tem muita moto. Porque eu falei, não, eu só tenho moto para ir trabalhar e voltar porque me ajuda. Não é um gosto. Sim. Não, até tem uns trabalhadores, tipo o delivery, que o cara às vezes quando nem gosta de moto, mas aquilo é o que sobrou para ele de uma opção por pandemia, porque quer que seja, aquilo é o que sobrou para ele conseguir fazer, né? O ganha-pão dele. Então, hoje em dia cresceu muito os outros tipos de motociclismo, né? Sim. Mas e também e tem esse também tem um nicho que é muito menor, que é esse. Tem cara que tem a moto para ir juntar com os amigos e ter uma experiência gastronômica em tal lugar, que é uma moto mais glamurosa. Você está sendo bem sutil para falar que os caras vão até a padaria, hein? Gostei. Às vezes vão para um restaurante, Gostei. Não, porque eu tô falando que hoje existe ainda, né? Tipo, eu não tenho nada contra. Eu tô brincando. Não, e para ser sincero, Marcão, vocês devem ter cliente que o cara pega a moto de vocês e devolve, tipo, com 100 km na moto, assim. Bicho, não, tem um cara que anda 15 km no final de semana. Porque o perfil do cara que a gente atende, ele é um cara que ele não tem tempo para andar de moto. Apesar que eu já falei isso acho que eu já te falei em alguma outra oportunidade, mas o cliente foi aprendendo a usar a For-Ride em prol do motociclismo. Então, tipo, os 2 primeiros anos o cara usava para ir na padaria, dar um rolezinho e tal. Hoje, como ele sabe que ele só tem uma semana por mês, ele programa já tá agendado, né? Tá agendado. Ele programa um rolê. Aquela semana é um negocinho para ir rodar. É isso. Então, assim, só que isso teve uma mudança cultural dentro dos nossos clientes, né? Que isso até, de novo, a gente já falou isso no programa passado, que é o maior desafio da For-Ride é achar esses caras que têm esse pensamento de utilização mesmo, sabe? Tipo, que tem um cara que gosta, que quer ter, mas tem um cara que, tipo, passei no meu vizinho aqui hoje, meu vizinho fazia 20 anos que não dá de moto, o filho dele dá um GS 1250 para ele não consegue sair na garagem com a moto e não anda e só manda lavar, sabe? Tipo, é isso. Mas assim, e é isso que é interessante no motociclismo. A gente consegue ter descobertas o tempo todo, né? Tipo, é um mundo que vive mutando o tempo todo. Por exemplo, você falou do Atacama. O Atacama, há 20 anos atrás, sei lá, eu fui um pouquinho, faz 15 anos que eu fui, era algo, tipo, totalmente outlier, assim, um negócio que poucas pessoas faziam, né? Já tinha bastante gente fazendo, mas hoje, tipo, cara, é praticamente trânsito de moto para lá. A galera vai o tempo todo. Não é que todo mundo vai, mas já facilitou essas idas e vindas. Aumentou, além de aumentar a quantidade de motos, né? Tipo, tinha 2 concessionárias em São Paulo, hoje sei lá quantas tem. Também as pessoas entenderam que é legal você passar X tempo em cima de uma moto. Né, que antes era assim, não, cansativo, não sei o quê. Tanto de coisa que você vai ver, experiências, tudo. Eu acho que o negócio de experiências ajuda muito, de tipo, deixa de ser só um negócio, deixa de ser, tipo, tem um estigma por trás e tem toda uma experiência, né, cara? Tipo, seja uma experiência gastronômica, uma experiência de conhecer um lugar novo, de uma viagem e tudo mais. Acho que o que o mais legal que o moto faz é isso. Puta, eu tô conversando com um cara que tipo, era de uma geração que eu, do lado de cá, olhava e falava assim, cara, os caras são foda pra caralho. Porque era uma geração que olhava a agência como glamour, queria como objetivo de vida, como, tipo, falava, caralho, os caras são foda, ficava querendo, tipo, trocar figurinha, ver portfólio, ver que campanha. Isso eu até ia te perguntar qual foi a tua campanha que você achou mais animal, porque eu tenho uma curiosidade do caralho nisso. Eu fui sempre atendimento e produção e operação, e eu sempre ficava só
eu só admirava criativos, né? Então, tipo, isso é o que moto está proporcionando. Eu tô conhecendo pessoas que, cara, outro dia eu vendi minha moto para um cara, uns anos atrás, que o cara era VP do grupo Só Coco, sabe? Tipo, algo... Cara, o cara é puta cliente, porra, puta, dá para fazer um negócio animal. Acabei fazendo um negócio com o cara. Né? Ótimo. Na época eu tinha uma consultoria de trade marketing, que era meu métier. Fiz um puta negócio com o cara legal pra caramba. Ficamos amigos e andamos de moto e tal. Construiu alguma coisa, uma relação que a moto trouxe pra gente, né? Não foi algo tipo, eu bati na porta dele e falei, oi, tudo bem? Como é que você vai? Tem 1 milhão de pessoas na fila, né? A moto dá umas encurtadas de caminho também. Né? Totalmente. Então, a campanha que eu fiz, que eu fiz, eu estava falando hoje mais cedo com um amigo, que era assim, você faz várias campanhas que elas são importantes num determinado momento, assim, tal. Eu, por exemplo, eu fiz uma campanha que era o Verdades do Gol, que foi importante naquele momento, porque ela era baseada naquela história do Chuck Norris Effect, sabe? Que foi uma campanha que foi importante ali, porque era um ano em que o Gol ainda estava no modelo, acho que era geração 3, ia chegar ao 4, alguma coisa por aí. E naquele ano, se a gente não fizesse realmente uma campanha que valorizasse o Gol, pelas estatísticas, o Palio ia passar o Gol ali naquele ano, porque o geração 4 e tal só ia vir no ano seguinte. Então precisava realmente uma campanha que fizesse o cara ter orgulho de ter o Gol dele, porque o Gol estava defasado e tal. A gente fez lá o Verdades do Gol, baseado lá no Chuck Norris Effect e tal. Foi engraçado pra caramba e tal. Conseguimos a meta, a campanha vendeu, o Gol não passou, e o Palio não passou, e conseguimos segurar até a chegada do próximo Gol e tal. Mas teve uma que eu fiz que realmente ficou para a cultura popular e etc. E, enfim, que é aquela propaganda do Twix, que o cara grita lá, o caramelo, chocolate, Fudida, eu vi essa semana. É mesmo? Então, eu vi essa semana. Essa propaganda, ela é uma história que me enche de orgulho, porque ela foi feita em, sei lá, 2006, cara, já tem uns bons anos. E ela ressurge de tempos em tempos, sabe? E agora com o TikTok, ela apareceu no TikTok outro dia. Tinha foi por causa disso que eu vi. Exatamente. Foi por causa disso que eu vi. Exatamente. E agora ela apareceu no TikTok a ponto do meu sobrinho, deve ter, acho que meu sobrinho deve ter o quê agora, uns 11 ou 12 anos. Ele achou no TikTok, foi mostrar para minha irmã, falou, que engraçado isso aqui do TikTok. Ela falou, não, deixa eu te explicar, isso aí não só não é do TikTok, isso é um comercial, que foi o seu tio que fez. Não, mas ficou louco, entendeu? Então, assim, é um negócio que, porra, que na época que saiu foi um puta de um estouro, as pessoas gritavam. Depois que saiu, ainda um monte de gente que soube que eu fiz, pô, gritei isso no meu casamento, e etc. A propaganda foi exportada, e aí aparecia vídeo das pessoas no YouTube gritando em polonês, em espanhol, e etc. Então, é um negócio que é meio atemporal, assim, e agora ressurge de tempos em tempos, assim, é uma coisa que entrou meio para a cultura popular, que no final das contas é o sonho, né, dourado de todo publicitário, assim, fazer parte... Porque puta cardão. Cara, é isso que eu falo, da minha geração, esse era um cartão de visita. Tipo, qual é a tua campanha? Se você entrar no cliente, assim, não, minha campanha foi essa. Eu falei, caralho, beleza. Não precisa mais. Tipo, é muito louco isso, né? Que hoje. Pois é. Hoje o cara, tipo, você tenta vender um monte de coisa sem vender o cartão de visita que a gente quer, que é a criatividade. Você vende o que você falou, você vende BI, você vende planejamento estratégico, você vende não sei o quê, e o principal de tudo isso, que é a criatividade, que não adianta nada você ter todos os outros. Eu brinco que BI, eu trabalhei bastante tempo com BI, né, por conta de estratégia de vendas de trade e tal. E eu lembro que esse cara, cansei de entrar no Pão de Açúcar e o cara perguntar, tá faltando alguma coisa? Tá faltando. O cara vai lá e bota, tá faltando. Você volta e continua faltando, o cara não serve pra nada. Né? Tipo, o BI por BI, se não tem outra coisa permeando que não serve pra nada. Vai morrer num dado, né? Então, assim, eu fiz o site, o filme do lançamento do site do Pelé na época, o Pelé.net, eu fiz vários comerciais de Havaianas, mas assim,
tudo foi muito legal, muito importante na sua época, ganhou prêmio e etc. Mas assim, é difícil você conseguir um outro feito igual esse do Twix, que é virar cultura popular, sabe? E qual que é o sentimento disso, assim? Ah, cara, é impagável, porque, puta, foi um negócio que minha filha mais velha, né, na época, tava no colégio, ela contava que era o pai dela que tinha feito, ela virou, tipo, porra, os amigos ficavam orgulhosos. É um negócio que é pra vida inteira, né? Agora, meu sobrinho, né, que tem essa história para contar, que foi o tio dele. Que ressurge, né? De ressurge é engraçado, Foster, né, cara? A frase dele no chamado vai ser caramelo. Cara, é foda, velho. É foda. Eu falo pra você. Isso é uma coisa que assim, pra mim, puta, de novo, parabéns pra caralho. E eu tô feliz de te conhecer nesse grau, porque eu sou, de novo, publicitário, né? Tipo, sonhador. E eu gosto de conhecer as histórias das pessoas nessa parada, assim, tipo, porra, puta história animal, e você chegou num ponto que, cara, é um percentual muito baixo das pessoas que chegam lá, né? Mas eu vira acho que bom bril da vida, né, cara? eu acho que esse aí foi um grande presente, assim, que a vida me deu de ter feito essa história, porque é isso, assim, as pessoas lembram e falam e comentam e tem histórias a respeito desse filme, onde gritou caramelo e tal, então é muito bacana. E uma coisa disso daí porque muitas vezes a gente fala de quando está criando a coisa, tem coisa, você conseguia ter algum sentimento que ia chegar nesse nível ou não? Tipo, você fala, caraca, não esperava que ia chegar nesse nível, assim. Sinceramente, não. A gente gostava muito, eu e o meu duplo, o cara que fez isso daí, né, comigo na época. A gente se divertiu muito fazendo, porque era engraçado essa história toda, mas não tinha essa ideia de que poderia vir a ser o que foi, assim. Porque e foi muito engraçado, porque o filme, na época, quando a gente fez, ele foi engavetado na hora, porque teve um recolhimento. Assim, o que aconteceu? Ele teve depois que ele estava pronto, teve um recolhimento de verba. Por conta de números da companhia e tal, pega a verba do marketing e tal. E quando um filme de chocolate era engavetado, ele ia ficar só pro próximo ano, porque chocolate é sazonal, né? Você não anuncia no verão, porque tem problema de armazenamento, chocolate derrete. E ia ficar pro próximo ano. Só que aconteceu um negócio realmente inexplicável, que o filme vazou começaram alguém, a gente não sabe, acho que foi da produtora e etc. Alguém disparou ele por e-mail. E ele começou a viralizar, numa época que não tinha rede social ainda, 2006, começaram a viralizar por e-mail. Um amigo mandou viralizar por e-mail, né? Por e-mail ainda, naquela época que vinha aquelas correntes de e-mail e tudo. Sim. Começou a sair, até que uma hora o cliente, tipo, 2 meses antes do programado, o cliente botou no ar e aí explodiu de vez. Então, assim, quando a gente viu que a coisa por e-mail já estava uma loucura, a gente teve a noção de que o filme realmente ia virar um negócio gigantesco, e que de fato virou. Caraca. Virou, contanto que tá aí, né? Tipo, até hoje, depois de tá falando quase 20 anos aí, teu sobrinho viu no TikTok, e eu vi no TikTok, que eu não lembro qual foi a história que estava atrelada, mas tipo, me lembro na hora, os 3 caras na sala do médico esperando fazer a junção animal. Puta, é um dos ícones mesmo, de verdade. Porra. Pois fogo, é. É fogo. O próprio cliente nunca mais conseguiu fazer nada parecido, né? Fora que você quebra as pernas do cara desse jeito. Total. Ou a sua, porque ele fica pedindo. Ele quer que você supere e aí também é foda. Não tem como. Ainda bem que eu saí da agência logo depois, porque eu não tive que fazer a continuação. Porque, cara, isso também é um negócio que a gente não fala muito, né? Que não a gente, mas não se comenta muito, mas a pressão que deve ter, você sentiu pressão sua depois de tipo, puta, eu coloquei esse negócio, cara, o negócio foi absurdo, e o meu próximo, sabe que nem quando você faz um filme sensacional, e aí, como é que vai ser o Senhor dos Anéis 2 aí? Se for uma droga, como é que vai ser? Invariavelmente alguém fala, porra, cadê o próximo Twix? Não sei o quê. Eu falo, cara, assim, isso aí não tem como, né? Assim, difícil. E é o que a gente tava falando aqui, que o Marcão falou. Quando você faz
você não sabe que você está fazendo sim. aquilo. É uma coisa que só você põe no ar que você vê a proporção que as coisas tomam. Né? Mas é um negócio que tem que tomar cuidado, né? É um negócio que tem que tomar cuidado para essa pressão não ficar, tipo, que para você entrar numa paranoia, assim, eu tenho que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Acho que isso aí tem um pouco da diferença que, assim, tipo, acho que minha percepção, que quando o criativo, ele não se cobra nesse sentido porque ele não está no front do negócio, ele se cobra só ele. Não tem cobrança externa, ninguém, efetivamente, se o Dom não falasse que era ele que estava fazendo, ia, tipo, beleza, ia continuar. Aí, por isso que eu quero saber da próxima Birdec. Qual foi a que você falou assim, puta, essa foi foda, foi pro ar, mas, tipo, cara, é uma merda, assim. Se quiser falar também, não tem problema. Não, teve outras coisas que também muita gente apostava que ia bombar e que ia ser, enfim, outras coisas, e não, por outros motivos não rolaram, assim. Acho que não chegou a ser nenhum tipo de desastre, mas tem coisas que a gente acha que vai ser um fenômeno, vai ganhar um monte de prêmio e não ganha, né? Teve várias coisas assim. Sei lá, uma vez eu fiz um de peças originais na Volkswagen, que era um jogo de dominó desse que você botava aí fazia as peças, e aí você botava a peça que era uma peça de outra cor, e é ela que derrubava a coisa toda, e falava para você não botar. Parecia que era uma coisa meio minimalista, artística, não sei o quê, super conceitual. Todo mundo falou, não, isso aí vai ganhar tudo, e não ganhou nada, assim, não passou nem na... Assim, você tem algum prêmio? Você tem algum prêmio? Você chegou aí para fora, para Cannes, alguma coisa? Então, em Cannes eu tenho 11 leões, tem um Grand Prix, inclusive, de digital lá, Caralho. com um negócio de Super Bonder, e outros prêmios internacionais também, London Awards, Clio, eu tenho um pouco de cada um dos principais, assim. Perto dos números de hoje em dia, que hoje os prêmios também estão super diferentes, você pode, com uma peça, ganhar, sei lá, quantos leões, assim, um cara que está começando é capaz de ganhar 20 leões com uma única ideia. O número nem é tão grande, assim, 11 leões não é lá essas coisas, mas na época até que era... Legal. Até que é um número legal, até porque tem um Grand Prix no meio. Hoje tem gente virada para isso, né? Tipo, o cara ele prepara coisas para participar, para ele poder construir uma agência, construir. Exatamente. Não tipo, voltado para o cliente e aí vai participar porque o negócio ficou animal. Um cara que tá voltado para isso, né? Mas e em 2012 eu fui até jurado de Cannes, foi uma puta experiência bacana pra caramba. Foi jurado? Pô, que legal. Fui jurado em 2012. A régua é só assim, ó. É só assim, ó. Mas esse negócio de o cara fazer o negócio pensando nisso, eu não lembro o que era, mas tinha eu acompanhando o grupo do Hard Riders, que é o do... Só tem, a maioria, 80%, 70% é publicitário, né? Alguém tinha foi há meses atrás, daí postou lá um negócio que era uma campanha que todo mundo falou, cara, isso daí, o cara tava querendo alguma coisa, mas aquele cara que acha que vai fazer alguma coisa, no final faz uma campanha que é uma merda, assim, né? Tipo... Isso é um risco que você corre, né, também, quando está fazendo muito focado em, putz, eu quero ganhar prêmio com isso daqui, né? Acontece bastante, viu? Teve até prêmio aqui do Brasil que o cara até chegou a ganhar o prêmio, mas depois caçaram o prêmio porque viram várias irregularidades, né? E aí dava problema e o cliente fala que não aprovou e o cara escreveu mesmo assim, e aí dá aquela puta crise, sabe? O Brasil já teve leões caçados e foi um puta desastre. Como você que teve toda essa experiência internacional, então, mesmo trabalhando fora, sendo jurado, tudo isso, como que é o Brasil visto nesse mundo da propaganda, assim? O Brasil é super bem visto, até porque hoje tem muitos brasileiros dirigindo grandes agências fora do Brasil, né, no exterior, grandes brasileiros dirigindo grandes agências, né, internacionais. Então o brasileiro é super respeitado, super conceituado, tem até os caras tem ex-chefes meus que falam assim, pô, tô precisando ganhar prêmio aqui, me indica aí uns brasileiros bons e tal.
Então, quando mesmo? o cara quer ganhar prêmio, procura brasileiro. É um respeito gigantesco. E os caras são... A gente é super respeitado lá fora. É gigante. O brasileiro, no geral, é muito criativo, né? Muito, muito, tipo, muito. A gente tem que ser criativo na vida. E quando o cara canaliza isso pro negócio, a gente fala, cara, cara, a gente é o país do desperdício da criatividade, na real. Assim. Tipo, Total. A gente tem muita coisa que vai pelo ralo, pela zoeira, pela brincadeira, do que por coisa positiva, né? Tipo, pra ganhar dinheiro, para fazer negócio. A gente tem. E a galera é focada também, sabe? Assim, é uma galera focada, que bota mesmo seriedade na coisa, assim. Você pega o americano, assim, até pelo que a gente falou, assim, cara como um trabalho qualquer, meu, puta, aqui pra mim já deu, vou embora e tal. E o brasileiro persiste, né? Vai lá, faz de novo, tenta mais uma vez, tenta fazer melhor e vai. Isso é. Cara, ó, a gente tá chegando aqui perto da nossa marca de 1h40, que a gente tem ficado no nossa hora mágica aqui. Deixa eu te perguntar algumas outras perguntas que eu tenho aqui. Eu tenho uma pergunta que eu fiz até pro Hugo do Motorama nos últimos dois episódios atrás. Cara, se você lá quando você estava na 6ª série, que você falou que você já tinha essa ideia de ser publicitário, tudo isso, você acharia que você chegaria nesse nível assim do que você está hoje? E daí eu pergunto a outra depois, mas essa daí, você acha que você chegaria no seu sonho, assim, você chegaria no nível que você chegou hoje ou não? Acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que eu até poderia achar que eu me daria bem, mas eu acho que eu tive bastante sorte, bastante ajuda de muita gente, assim. E os lugares onde eu passei, as pessoas que tiveram paciência comigo também, né? De ter começado tão cedo, de um jeito tão imaturo, e as pessoas, a paciência que eles tiveram comigo e não falam, meu, tira esse moleque sem noção daqui. Foi uma sorte gigante. Não, fora que comentário. A humildade do cara é foda, hein? E tipo, você é louco. Cara, assim, ó, tem muita gente, tem muita ajuda, Dom, e não vai porque, velho, tem uma parada que é você que fez, né? Tipo, é a criatividade. O dom tem que ter, literalmente tem que ter o dom, senão não adianta. Cara, eu falo, não adianta. Pra você ser criativo, você tem que nascer criativo. Não adianta você praticar criatividade. Você vai fazer o basiquinho, o arroz com feijãozinho ali, toca a bola, mas, cara, para ser Pelé, Maradona, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, tem que ter, bicho, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e aí você tem as pessoas que acreditam, né? Eu tinha uma cliente que falava assim para mim, ela falou assim, ó, você não pode contar com a sorte, mas você tem que estar preparado para ela, e aí depende de você. Sim, né? Sim. Mas assim, também eu fico pensando né, os caras que são talentosos e tudo, mas não tem a sorte de encontrar com as pessoas que tenham, né, o cuidado, a atenção que tiveram comigo, a paciência de ensinar, de cuidar, de dar um empenho, assim, de treinar a pessoa igual fizeram comigo também, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente desistem, né? Acham que, assim, que você ouvia muito, esse mercado é panela, esse mercado é só quem é bem nascido, ou sei lá o quê, sabe, assim, só quem conhece. Mas até hoje tem isso, né? Então, Sempre as grandes mesmo tem a questão na verdade, o mercado de trabalho, se você tem QI, te facilita demais. Isso não é só exclusivo de publicidade. Até é sacanagem falar isso, né? Mas é tipo, se você não tem o padrinho ali para te ajudar, o caminho é mais difícil normalmente, né? Então eu não tive muito, assim, eu entrei sem conhecer ninguém, e eu era, bem humilde, assim, né, de família humilde, ainda assim, as pessoas tiveram essa paciência, e mesmo sendo bem sem noção mesmo, tal, em todos os sentidos, as pessoas, relevaram isso e ajudaram, e
me deram dicas que foram valiosas. Então, também não posso descartar que teve uma ajuda da sorte aí de ter encontrado quem encontrei no caminho, sabe? Eu tive grandes e importantes mestres aí no caminho. Mas o que é o ser sem noção, né, para você naquela época que você era, só de curiosidade? Absurdamente tudo, porque eu tinha 16 anos, eu falava todo tipo de bobagem e era completamente, sabe, assim, era o tipo de trabalho que eu mostrava, o tipo de coisa que eu falava, o jeito que eu falava com as pessoas. Não que eu fosse mal educado nem grosso, mas sabe quando você é bobo mesmo, assim, no trato com as inocente, não é normal. Inocente, não sabe ainda como tratar, não sabe ter o relacionamento, exatamente. Não teve eu era muito experiências de vida. Com 16 anos você tá assim, você falou que você fez isso, todo mundo provavelmente fez assim, foi ter sem noção. O problema é quando você encontra um cara de 35 anos, 40 anos, que tem um monte de hoje em dia tem um monte de negocinho aí, ele também é sem noção. Cara, com 16 anos eu nem sabia o que eu nem sabia o que ia fazer no dia seguinte, cara. Com 16 anos não é nem questão de justificável, é normal, né? A pessoa tá em desenvolvimento. Agora você pega os caras com 40 anos que é assim. Total. E não são poucos, Não são. E se você puder, uma coisa até que é curiosidade, que até seguindo daquela pergunta da sexta série, etc., se você tivesse que falar alguma coisa para você novinho lá, hoje, você novinho, para aquela pessoa você falar, o que você falaria, assim, uma coisa... Essa aqui é a pergunta clichê, mas o que você falaria, assim? Eu só falaria para ter um pouco mais de paciência em algumas situações, assim, porque eu acho que quando você começa novo, você tem muita, por incrível que pareça, né, um paradigma, você tem muita pressa que as coisas aconteçam, né? Quanto mais novo você é, mais impaciente você tem. Apesar que você tem muito tempo, você quer mais pressa, né? Exatamente. Então, assim, se isso não acontecer, eu já vou pular para cá, você é mais impaciente, tudo. E eu acho que a única coisa que não chega a ser um arrependimento, porque tudo mostra o seu porquê, né? Mas talvez se eu tivesse tido tivesse mais paciência em algumas situações, eu pudesse ter colhido mais frutos de algumas coisas, assim. Mas é o único conselho que eu teria dado, não que eu tenha algum arrependimento de nada, mas é uma coisa que a experiência me ensinou, e é um conselho que eu passo para as pessoas mais jovens, assim, tipo, não tome decisões tão precipitadas diante de determinadas situações. Show. Cara, foi mesmo um prazer aí trocar ideia com você. Pô, prazer é tudo meu. Eu conheço já você bastante do meio motociclístico, mas de vez em quando tem bastante coisa que a gente aprende aqui, né? De vez em quando, aprendi bastante coisa hoje. Realmente eu tô bem feliz. Obrigado. Mais uma vez, é sério, porque reflete muito a minha história. De novo, porque eu estou falando, eu só venho publicitário aqui, e toda hora eu faço. Eu saí do mundo faz um tempo já, né? 7 anos que eu tô fora diretamente disso. E, cara, eu vejo a galera das antigas e, puta, eu vejo tudo que eu pensei, o que eu passei, o que eu almejava, o que eu errei, e do caralho. E você vê galera das antigas que tá aí ainda, porque tem uma coisa da desvalorização do tempo, né? Nesse mercado publicitário tem essa questão, tipo, você envelhece e a galera... E aí você fala uma coisa totalmente ao contrário do que eu tenho acompanhado, porque, tipo, eu tenho o meu compadre, um dos caras mais feras do Brasil, que ele era o cara que desbravava onde colocar o Dora, cara. Tipo, a campanha do Itaú, aquela campanha do Itaú que a África fez das gigantografias lá e tal, foi ele que montou a campanha inteira. E aí ele, de repente, saiu fora do mercado e, tipo, fica com uma dificuldade grande por conta da idade. É um cara que, pra mídia, era fudido. Então, e quando eu vejo você falando, eu fico feliz pra caralho que a cabeça do cliente também tá mudando, né? Que o cliente novo tá entrando, tá chegando a galera mais nova e tal, mas você tem ainda essa escola do cara que entende que a criatividade é mais importante. Vou falar mais importante, mas hoje você tem tipo, não adianta você ter um puta planejamento foda, um puta BI foda se o criativo for zoado. Que não vai funcionar. Exatamente. Cara, animal. Puta, valeu. Puta, obrigado. Dom.
Quero te conhecer pessoalmente mais um cara que está na lista aí, Foster. Põe na lista aí. Não, Nosso vamos, happy hour monstro. Não, a gente tem que fazer, ó. O Dom é oficialmente o guest número 10 nosso aí. A gente tentar combinar um happy hourzinho, quinta sim, um dia desse, uma quinta-feira, e quem sabe ainda faz um negocinho ao vivo do quinta sim. Demorou, sem dúvida. Pô, prazer. O Foster me ensina a fazer curva, o mínimo que eu posso fazer é retribuir aí, falando minhas groselhas aqui. Tamo junto, cara. Foi realmente um prazer inenarrável ter aqui você com a gente. Pô, obrigadão. Experiências, aprendizados hoje foi num nível absurdo hoje. Foi obrigadão. Nós estamos numa escalada, Foster. Quando os caras descobrirem quem tá com a gente, os caras vão ficar malucos. Ainda bem que esse negócio é pra nós. Eu vou fechar esse podcast, vou tirar do ar, vou deixar só pra nós. Vou fazer. Faz o canal membros, tem que ser membro pra assistir. É isso, cara. Vamos fazer uma confraria. Velho, vou ter que potencializar isso. Não vamos. Coloca confraria quinta assim, que, cara, é impressionante. Se você sentar todos esses caras que a gente conversou até agora num lugar, dentro de um lugar, eu falo, velho, você vai pra internet hoje, tem 1 bilhão de pessoas falando merda. Né? Tipo, só falando coisas que é muito louco, né? Porque a internet proporciona você falar o que você quiser, cada um fala o que quer, e eu sempre falo isso. Só que assim, a galera vende mentiras o tempo todo, cara. As pessoas vendem, você pode ficar rico com 1 milhão e com R$1.000, você vai ficar rico amanhã. Tipo, essas coisas que são. A banalização da informação é gigantesca. E quando a gente traz essa galera que tá com a gente, que tá vindo com a gente, porra, velho, é demais, né? Tipo, mano. Ó, é show. Brigadaço, Dom. Valeu, show de bola. Agradeço, só deixar aqui o último negócio. Isso daqui é uma tradição, depois você vai receber nos próximos, Dom. Que acontece? Quem já participou do Quinta Sim pode assistir a gravação. Cabeça. E o Cabeça aí o Cabeça tá aqui. Cabeça já gravou o nosso também. Daí tá, qual que é o papo de hoje? Moto, cerveja, mulher ou choro? Hoje teve um pouco de tudo, né, Cabeça? Vendo mentira sempre tem promoção. E é isso aí, cara. Valeu mesmo. Hoje o papo foi incrível mesmo. Um prazer ter você aqui com a gente. E bora dar umas rodadinhas e quem sabe em breve tem um happy hour. Quando você quiser os rolês diferentes, Canastra Experience, andar de moto de trilha na Canastra, vender o nosso peixinho aí. Demorou. É legal pra caralho, o Foster já foi, é uma experiência pra quem nunca andou de moto de trilha, é um rolezaço bem irado. Esse final de semana vai rolar aí, a gente deve ter mais pra agosto. Vale a pena, cara. Se quiser a segunda moto compartilhada. Demorou. Boa solução. É nóis. Boa. E, cara, eu queria muito, eu sempre falo pro Gustavo, cara, um dia vou ter uma empresa que vou ter dinheiro pra contratar gente de verdade pra trabalhar. Caras que vão levar o negócio lá pra cima. Demorou, vamos nessa. Bom demais. Show de bola. Valeu, obrigado. Valeu, Dom. Obrigado, hein? Valeu, Dom. Valeu. Grande abraço. Outro.